Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem, sexto ano? Bom dia, gente. Tô trazendo aqui mais um pedacinho de Grécia, mais um pedacinho da nossa unidade 3, do nosso capítulo 3, né? Deixa eu ver aqui se acaba agora. Não. Tá vendo como esse capítulo é grande, gente? Ainda tem Roma ainda, porque é Grécia e Roma, né? Tinha que ser dividido mesmo, né? Então, essa parte tá aqui, olha, 464 a 467, né? Nem é parte 2. É parte 2, sim. 464 a 467. Vou corrigir. Tem 2 exercícios aqui no meio do caminho. Falar um pouquinho de cultura para na semana que vem a gente fechar com Roma, tá? Então, essa parte aqui tá dividida tá inserida entre as páginas 464 a 467, ok? Passando aqui, tem uma correção na 464 falando sobre os aristocratas. Quem eram os aristocratas? Não sei se vocês lembram que lá no slide anterior eu coloquei que existiu o período da aristocracia, existiu o período da monarquia, existiu também, tá aqui na página 463 a resposta. Ó, democracia, aristocracia, existiu também a própria democracia que vai surgir lá com Clístenes, né? Então aqui em cima tá falando sobre como era a aristocracia. A aristocracia era aquele governo concentrado na mão de poucas pessoas, né? Pouco parecido com a oligarquia, mas a aristocracia era governada ali pelos eupátridas, né? Os donos de terra. Os aristocratas eram donos de terra, né? Tá aqui na página 463, olha. Repeliram os dórios, a terra estava nas mãos de poucos nobres. Então, esses eram os aristocratas, eram os eupátridas, né? E o poder, a aristocracia, fazia com que esse poder ficasse concentrado nas mãos de poucas pessoas, isso em Atenas, né? Aqui embaixo tá, marca alternativa que apresenta a correta definição de mito. Tá aqui na alternativa C, tradições coletivas, constituintes de referências fundamentais que conferem identidade de um povo. Mito, lenda, está associado com a cultura de um povo, com as características de um povo, com as crenças, né? Com que eles acreditam, né? Aqui os nossos indígenas temos mito, Roma vai aparecer mito também. Aqui também tem mito, a questão do politeísmo, dos deuses terem características humanas. Isso é mito, tá? Virando aqui, página 465, tem alguns discos aqui para a gente identificar que tipo de esportes são esses, né? Então aqui, olha, no primeiro, tá parecendo aqui uma luta, como se fosse o nosso box, né? Uma luta, né? Aqui o do meio, o lançamento de disco, e aqui a corrida, olha. A corrida aqui, terceiro disco, tá? Eu venho para cá e trago aqui então na página 465 um pouquinho de cultura grega, né? Falando de cultura grega, aparece pra gente a filosofia, inclusive aqui eu trouxe, olha, a filosofia com o Platão e o Sócrates, que eram os mais importantes, né? A ciência com o Pitágoras, a medicina também. Aqui na tela anterior eu trouxe um pouquinho do teatro, e não sei se vocês já viram na porta dos teatros, ou quando vai ter o lançamento de uma peça, aparecem essas máscaras. Essas máscaras são símbolos da comédia e da tragédia, e isso foi lançado, né? Na Grécia, isso veio da Grécia pra gente. Até hoje o teatro usa esses símbolos, né? Esse aqui é o símbolo do teatro, essa máscara aqui, olha, da tragédia, essa máscara como se eu estivesse chorando, né? E essa daqui é a máscara da comédia. Estão vendo a máscara da comédia aqui sorrindo? Então isso aqui é o símbolo do teatro, né? Isso surgiu lá na Grécia, tá? Aqui tem uma outra característica também dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos vão surgir como se fosse um período de trégua entre as cidades, né? De paz, né? Em homenagem aos deuses. E quando começavam os Jogos Olímpicos, aqueles discos dos Jogos Olímpicos, inclusive tem aqui no Parque Madureira aqueles cinco discos representando aí os 5 continentes, né? Isso vai surgir, essa Olimpíada vai surgir aqui na Grécia também, né? Então a gente percebe alguns legados, né? O teatro até hoje. A gente pouco fala disso, né? Quando a gente vê essas máscaras. A gente pouco fala, poxa, tem a ver com a Grécia. Mas tem, tá, gente? A Olimpíada também. A gente até hoje tem aí as Olimpíadas de inverno, ali, os Jogos Olímpicos, né? Onde os atletas vão jogar. Tem tênis, tem vôlei, tem corrida, tem
salto à distância. Então, cada de 4 em 4 anos é em um lugar do mundo, né? Então é legal saber que veio da Grécia, que partiu da Grécia. Isso é legado, isso é herança, sabe? Da Grécia. E aqui, por que não falar, né, gente, que a história também vai surgir ali, né, com um cara chamado Heródoto. O Heródoto vai ficar conhecido como o pai da história. Depois dele vai vir o Tucídides, também um historiador importante, já que tinha faculdade de história na época. Não, não era faculdade, mas eles foram as pessoas que começaram a refletir sobre o passado, que começaram a pensar sobre o passado da Grécia, né, sobre a história, sobre o passado da história, e começaram a falar sobre isso. Então, o Heródoto vai ficar conhecido como o pai da história. Aqui na página 465 está falando sobre o Heródoto e o Tucídides, né? A história vai nascer do interesse dos gregos em tentarem entender como que as coisas aconteciam no passado e entender melhor o presente, porque hoje, quando a gente fala, ó, tá aqui, ó, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Quando a gente entende o nosso passado, quando eu entendo, por exemplo, né, o que os negros agora tá passando na televisão, o fato de um negro ter sido assassinado, muito grave, né, gente? Assassinado lá nos Estados Unidos. Eu vou lá atrás na história dos Estados Unidos, na história de muitos países no mundo, e pego a história da escravidão. Até hoje a gente ainda sofre resquício da escravidão, que é o preconceito, né, racial, que é o olhar o outro com diferença, olhar o outro com menosprezo. Até hoje, quando eu vejo uma coisa como essa acontecendo nos Estados Unidos agora, esses protestos contra o assassinato desse negro, desse rapaz negro, eu vou lá atrás e entendo que na história dos Estados Unidos existiu isso. Eu vou lá atrás e vejo que na história dos Estados Unidos existia um preconceito muito grande, existia não só um preconceito, existia escravidão. Então o negro foi trazido da África para ser escravizado, né, para ser tratado com menosprezo, para ser maltratado aqui na América. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na América como um todo, América Central, Paraguai, Uruguai, o Haiti, tudo isso teve escravidão. Então eu entendo o presente e não quero que isso aconteça mais. Por isso esses protestos, sabe? Por isso a galera tá indo pra rua dizendo, isso tá errado. Isso está errado ser tratado dessa maneira, porque se fosse um branco, teria sido diferente. O tratamento que a polícia norte-americana dá para um prisioneiro branco é diferente. Então pegaram um rapaz, o policial ficou segurando no pescoço dele ali com o joelho para tentar conter, né? Por conta de alguma coisa, eu não entendi muito bem, mas por conta de alguma coisa que ele tinha feito, o rapaz morreu. Então, assim, é pra gente ir lá ao passado, é isso que o Heródoto trazia, né? Essa frase aqui é do Heródoto mesmo, né? Ir ao passado, entender o passado, conseguir trazer isso para o presente e refletir isso no futuro, levar para o futuro. A gente não quer que isso aconteça mais. Heródoto foi um cara muito importante na história, né? Quando a gente vai para a faculdade, eu, historiadora, e outros professores de história que vocês vão ter, ou que vocês tiveram, né? No 4º ano vocês tiveram a tia que falava de história, a gente aprende muito, a gente fala muito sobre o Heródoto, tá? No 5º ano, perdão, no 5º ano vocês tiveram a tia de história específica, né? Então, é assim que acontece, tá? O Heródoto é muito importante pra gente aí, pra gente falar de história, tá? Eu vou fechar aqui então, falei um pouquinho de cultura, corrigi os exercícios, né? A parte de cultura é bem pequenininha, né? A página 446 fala mais ainda de teatro, fala da comédia, fala da tragédia, né? Fala que a tragédia foi criada antes, essa coisa dramática, essa coisa do choro, da tristeza, né? Foi criada antes, né? As máscaras vindo aí para representar a comédia e a tragédia. Na semana que vem, a gente, enfim, definitivamente, a gente vai falar de Roma, tá? Se cuidem, tentem fazer... Não, aqui não tem exercício. Os exercícios lá da frente são muito grandes. Deixa eu ver aqui. Não, os exercícios tem coisa de Grécia, mas tem mais coisa de Roma agora, tá? Não tem exercício não, tá, gente? Semana que vem eu trago Roma pra vocês. Se cuidem, até semana que vem.